O episódio 20 de Samurai X decepcionou por parecer um filler, especialmente pela falta da sequência com Hajime Saito. Mas calma, a verdade vai te surpreender. Bora recapitular os eventos para entender de onde saiu esse episódio. No início temos uma recapitulação sobre o passado do Kenshin. Na sequência, Kenshin está confraternizando com os demais do dojo bebendo um chá feito pela Kaoru. E ele se pergunta quantos anos faz que ele não bebe um chá tão bom. Em meio à conversa com o pessoal, isso desperta a curiosidade deles e eles pedem que o Kenshin conte alguma história de aventuras dele do passado. Kenshin fica pensativo, tentando se lembrar de alguma boa história. E essa parte introdutória que temos aqui é um extra feito apenas para o anime de 2023, que é uma forma deles linkarem a história que o Kenshin vai contar. Na cena seguinte, iniciamos a história principal desse episódio. Temos uma contextualização sobre os estrangeiros que vinham pelo porto, e logo surgem esses dois personagens que são importantes para essa história aqui, e o Uber da época quase atropela o Kenshin. Responsável, pelo menos ele se preocupa. Vendo que o Kenshin está bem, ele se apresenta como um puxador de carro chamado Dankichi. Kenshin também se apresenta como um andarilho, um espadachim sem rumo. Logo próximo dali tem uma mulher doente que o Dankichi estava levando o passageiro dele para ir socorrer. O passageiro do Dankichi sai do carro e ele está ali para socorrer a moça que está doente. As pessoas que estão no local estranham aquele médico ocidental usando uma máscara. Até mesmo Kenshin fica bastante desconfiado. Um homem pergunta ao Dankichi se eles podem confiar naquele médico mascarado. Ele responde que o Dr. Elder já está ali há 3 dias, então ele já é considerado um yokohamês. E pergunta se o pessoal não confia, mas a desconfiança permanece. Dankichi continua fazendo propaganda positiva do Dr. Elder. O médico pede para o Dankichi levar eles para o hotel, já que ele precisa preparar um remédio para a mulher. Dankichi vai preparar o transporte, mas um homem grandalhão surge e dá um tapa nele. É então que nos apresenta o médico local, Shizu Dayan. E ele demonstra sua insatisfação em relação ao médico estrangeiro que está ali cuidando de gente na área dele. E aqui ficamos sabendo que aquele médico só trata de quem tem dinheiro ou é importante. E o médico manda essa resposta. O Dankichi responde que isso então não é um problema porque o Dr. Elder só cuida daqueles que não podem pagar. Porém, o médico não concorda, ele diz que a medicina é muito cara e não pode ser espalhada assim totalmente de graça, já que isso pode resultar numa queda de valores. O médico e seus capangas resolvem que não vão fazer mal para o Dr. Elder, já que ele é estrangeiro e isso é uma grande infração no local. Mas eles pretendem dar fim naquela mulher doente. Kenshin se coloca à frente do doutor e da mulher, e um dos homens o ameaça. O grandalhão ataca o Kenshin e ele apenas se esquiva. E o Kenshin dá uma de Super Mario. Enquanto isso, o Dankichi aproveita a situação para levar a mulher e a criança. Kenshin se esquiva de alguns ataques, pega o médico pela mão e eles saem correndo. O médico, acreditando que o Kenshin é um guarda-costas, ele tem uma ideia para contra-atacar, dando a ordem para enviar um mensageiro para o Dr. Elder. A cena seguinte mostra que ele teve êxito em ajudar a mulher a se recuperar. Dankichi mais uma vez fala bem do Dr. Elder, dizendo que inclusive ele o socorreu quando ele não tinha dinheiro. Dankichi e o Kenshin são convidados pelo Dr. Elder para tomar um chá com ele, e no meio do caminho eles se deparam com esse homem que também terá uma importância nessa história. O homem observa o Kenshin e percebe que ele é um samurai, e o Kenshin também percebe que o homem está portando uma espada ocidental. E agora temos essa cena do chá que, claro, se conecta com o extra que colocaram de introdução nesse episódio. Temos ali pouco mais de 4 minutos desse episódio somente na parte que eles estão conversando ali enquanto tomam um chá. Depois eles fazem um sorteio para saber quem é que vai puxar o carro. Temos mais informações sobre o local, principalmente sobre Hepburn, que foi um americano que abriu um curso de medicina. Essas informações são interessantes por terem um embasamento em fatos históricos. Enfim, os três acabaram fazendo um turismo pela cidade. Dankichi demonstra bastante simpatia com Kenshin, chegando a dizer para ele deixar de ser um andarilho e tornar-se um yokohamês. O médico, sabendo que o Kenshin não tem onde ficar, oferece para que ele possa ficar no quarto onde ele está hospedado. Kenshin vai notando algumas coisas estranhas sobre o Dr. Elder. O doutor então resolve trocar de roupa e é nesse momento que chega um mensageiro e o Kenshin o atende, recebendo a mensagem que deve ser entregue ao Dr. Elder. Sem noção, Kenshin entra no quarto do Dr. Elder sem bater, e ele se depara com o suposto Dr. Elder trocando de roupa. Fica uma situação constrangedora, o Kenshin sai, diz que sente muito, e conclui que o Dr. Elder na verdade é uma moça, e ela tenta disfarçar com essa desculpa. Mas ela resolve contar que na verdade está mentindo. E o Kenshin se mostra muito compreensivo. A cena corta e na sequência vemos que Shizu está conversando com um homem. E vemos qual a intenção do médico local. No entanto, ele não quer sujar as próprias mãos, já que ele pode ser punido. Ele demonstra querer a ajuda desse homem que é do ocidente. E ele conta também sobre o Kenshin. E temos essa revelação de que eles têm um guerreiro sedento para lutar contra um samurai forte. E é então que este homem chamado Espiral entra na sala.
que é aquele cara que ficou observando o Kenshin. Espiral demonstra estar bastante satisfeito porque enfrentará um samurai, e a fama do Kenshin já chegou até esses homens. O Espiral, sabendo que o Kenshin é o Batosai, o retalhador, fica ainda mais entusiasmado. E o episódio se encerra com ele. Assim como muitos que assistiram apenas o anime clássico e leram o mangá original, eu também achei que esse episódio era apenas um grande filler. Achou errado, otário? No mangá, depois dos acontecimentos do episódio anterior, o Kenshin tem um sonho que ele se lembra do confronto que teve com Hajime Saito no passado. E isso acontece enquanto ele está dormindo, é com um pressentimento de que o Saito está se aproximando dele. No anime clássico, do episódio 25 ao 27 teríamos fillers, e aí no 28 começaria algo similar ao que temos aqui no mangá. Lá no clássico nós temos alguns acréscimos e pequenas modificações em relação à história do mangá. No entanto, é mantido fielmente o plot principal e o Hajime Saito aparece procurando pelo Kenshin. Temos ali acontecimentos bem mais interessantes do que esse episódio 20 de Samurai X Remake. Eu não sei você, mas eu fiquei um tanto decepcionado que Hajime Saito não tenha aparecido no episódio 20. Mas a origem desse episódio ela é canônica, já que ela é baseada nesse mangá lançado ali por volta de 2012 no Japão, com o nome de Rurouni Kenshin Tokuitsuban. Aqui no Brasil, lançado pela JBC em 2016. O título brasileiro ficou como Rurouni Kenshin Especial Versão do Autor, tendo 2 volumes com média de 180 páginas cada. Aqui na versão do anime de 2023, eles encaixaram como se fosse um evento do passado do Kenshin, mas na verdade isso é um spin-off, uma reimaginação de Samurai X. É como se fosse um universo paralelo em que o Kenshin encontra os personagens da história, mas de forma diferente. Tal como nesse primeiro capítulo dessa versão do mangá, em que o Kenshin enfrenta a Kaori em um torneio. Algumas coisas do mangá não apareceram ainda nessa adaptação, não sei se eles vão mostrar, porque no mangá tem essa demonstração de força do Espiral. A parte do chá e também do turismo é um filler, apesar de acrescentar algumas informações históricas interessantes. Podemos dizer então que esse episódio é um filler e ao mesmo tempo ele não é, já que se trata de um spin-off que tem partes que são filler, e ao mesmo tempo ele tornou essa versão spin-off parte da versão principal. E meus amigos, aquilo que eu temia de que eles iam inserir alguma coisa pra gente não ter o Hajime Saito nessa temporada parece que vai se concretizar, infelizmente. Esse episódio, na minha opinião, foi um tanto mais ou menos, apesar de trazer algumas coisas que são interessantes, e eu espero que pelo menos para compensar eles façam uma boa luta entre o Espiral e o Kenshin. Outra coisa que eu ia me esquecendo de falar é que esse mangá ele foi criado na época de 2012, quando foi lançado o primeiro filme live action, também com o intuito de divulgá-lo. E essa parte do mangá que estamos vendo em adaptação aqui para o anime de 2023, ela fez um certo sucesso lá no Japão, teve uma grande aprovação. E eu quero saber de você também o que você achou do episódio 20 de Samurai X Remake. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e vejo você no próximo vídeo.